Olá pessoal, tudo bom? Aqui para a gente fechar o mês de maio, foi um mês incrível, foram aulas incríveis sobre a questão da ansiedade, do medo. O que a gente espera de coração, né, tanto eu quanto a Priscila, a Aline, a gente tenta se preparar ao máximo possível, a gente busca na palavra, na lição da revista, no Espírito Santo de Deus, preparar o melhor para vocês. E o que a gente espera é que você que está assistindo, todas as pessoas possam estar sendo edificados pela palavra, pelo Espírito Santo, que Deus possa derramar sobre a vida de vocês uma porção de conhecimento, de cura, de tudo aquilo que Deus pode derramar sobre as nossas vidas, tá? Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado e continuar conosco nessas lições e nessas aulas, tá bom? Vem com a gente hoje vai encerrar o mês de maio falando sobre ansiedade e medo. Discutimos coisas bem interessantes, como desde o porquê da ansiedade, do medo, o que ele nos causa. Falamos sobre alguns conselhos. Primeiro conselho, identificar a causa. Segundo conselho, buscar ajuda de alguém, seja um profissional especializado ou uma referência para você que possa te ajudar. Terceiro conselho, gerir as emoções, trazer a alegria e a gratidão para dentro do nosso coração. Tá? Falamos da fé. Quarto conselho, a fé, ela te ajuda a passar por essas situações. Falamos do remédio para a fé, a oração e a palavra, como a gente se aproxima, o ouvir a palavra, o orar, falar com Deus, para fortalecer a nossa confiança. E hoje nós queremos compartilhar com vocês alguns exemplos da Bíblia que demonstraram essa fé, que usaram alguns desses conselhos diante de situações adversas. Então, Priscila, que exemplos temos na Bíblia de superação sobre ansiedade e medo? Bem, eu separei 2 exemplos aqui para a gente falar um pouquinho. E o primeiro deles é Elias, né? Elias acaba de vencer, né? Eu ia usar destruir, é muito forte, mas acaba, né, de derrotar os profetas de Baal. A Bíblia fala que eram 450 profetas de Baal e outros profetas de outros deuses. Então ele derrota um exército em nome de Deus e de repente Elias foge com medo de Jezabel, de uma mulher. Alguns podiam dizer assim, mas Elias deixou de ter fé? Não, Elias conhecia Deus. Elias não conhecia era Jezabel. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer, mas ele não conhecia até que ponto Jezabel poderia ir. E o medo e a ansiedade foram causados por causa disso. Aprendam isso. As coisas nunca estarão totalmente ao nosso controle. Algumas coisas nós podemos fazer, outras não. E é simples assim. Essa é a verdade. Elias tinha fé, foi em nome de Deus, venceu. Mas quando a ameaça foi diretamente a ele, porque ele sabia que Deus poderia vencer Jezabel, mas a ameaça não foi contra Deus, foi contra o homem Elias. E essa é a questão. Nós somos espirituais, falamos aqui várias vezes isso, temos fé, mas somos feitos de carne e osso. E quando foge do nosso controle, vamos sim ter medo, vamos sentir sim ansiedade. E Elias mostrou aí toda a sua humanidade, né, ao se esconder. Alguns vão dizer até que ele foi covarde. Não, Elias foi covarde. Mas quem de nós nunca se escondeu diante de um perigo, né, de uma ameaça? Nunca se escondeu nas nossas cavernas para não ter que enfrentar aquilo que gerava em nós medo. Outro exemplo de humanidade, Jesus. A Bíblia diz que Jesus sofre tanto no momento da crucificação, quando chega a crucificação, que o seu suor se transforma em sangue. Olha só que ponto de estresse físico e mental Jesus estava vivendo. E ele faz uma oração. Pai, passa de mim esse cálice. E interessante que não passa. Deus, a resposta para alguns de Deus
foi negativa. Mas, na realidade, Jesus estava cumprindo aquilo que foi chamado para fazer. Da mesma forma que Elias. E é isso que a gente precisa entender. Todos nós fomos criados com um propósito dado por Deus. Nós temos sim metas a alcançar aqui nesta terra, metas estabelecidas pelo nosso Deus. E quando a gente achar que não suporta mais, tem um paizinho, um aba lá em cima, só esperando que a gente peça socorro. E é isso que a gente precisa fazer. Esses dois exemplos ficam muito claros para mim, porque o autor faz questão de mostrar realmente seus sentimentos humanos. Ali está falando de fuga, de sair, de se esconder. Está demonstrando o que Jesus passou fisicamente e é o que acontece também conosco. Mas, mais uma vez, há um pai só aguardando o nosso pedido de socorro. E ele está disposto a nos ajudar em todas as coisas, né? Um comentário que eu tenho sobre o que você falou, Priscila, é que às vezes a resposta é não, né? Sim. E o quanto nós temos dificuldade de receber o não como resposta e precisamos também gerir as frustrações que vêm com o não. Porque quando Jesus fala, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E como você falou, a resposta foi não, porque existia um propósito na morte de Jesus Cristo, né? A salvação, o vencer a morte, depois a ressurreição, tinha todo um plano desenhado por Deus, e a resposta para ele foi não. E quantos nãos eu e você temos que receber? Quantas vezes nós estamos orando porque não queremos perder alguém, e a resposta é não também. Chegou a hora, né? Uma do que eu falo assim, as certezas da vida é de que todos nós vamos partir um dia. Às vezes nos surpreendemos com as idades, porque é comum que você entenda que uma pessoa que é de idade avançada, que já viveu tudo, de histórias, família, tudo, e chega um momento que a gente vai partir, não existe outra, até que Jesus volte, essa é uma lei, é uma regra estabelecida, a morte virá para todos, mas o quanto é doloroso a perda. E aí me veio na mente, né, no coração, de falar desse ponto específico, porque nós estamos vivendo momentos de muitas perdas, e é necessário que você entendamos que se alguém partir, estava debaixo do controle de Deus e que nós não podemos fazer nada. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Tudo que os médicos podem fazer, eles fazem. Tudo que a gente pode buscar de ajuda, recursos, você vai fazer a sua parte. Agora, se essa pessoa partir, há uma decisão de Deus. É doloroso. Eu já perdi pessoas, né? Perdi o meu pai, perdi entes queridos. E eu sei naquele momento o quanto nós sofremos. E depois nós olhamos para trás e vamos aprendendo a viver com a ausência daquele ente querido. E trazemos à nossa memória tudo de bom, tudo né, que tinha na existência dessa pessoa. Então, por que de repente isso veio ao meu coração para tocar aqui nessa aula? Porque talvez você esteja passando por esse processo, talvez você já tenha recebido o não de Deus, talvez você esteja na dúvida se Deus vai dizer sim ou não para você. Não importa, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A resposta sim ou não, não pode mudar quem você é aquilo que Deus planejou para você. Então eu gostaria de te deixar uma palavra de que você siga em frente, busque forças e consolo no Espírito Santo de Deus. Se abater sim, porque todos nós temos o nosso luto, e cada um vence no seu tempo, mas abatidos sim, destruídos não, em nome de Jesus. Só para, você falou, a Bíblia fala que a chuva, o vento, a tempestade, vem para todos. Sejam justos, né, que é o que a Bíblia usa, justos, injustos, cristãos, não cristãos, rico, pobre, vem para todos. A chuva, a tempestade, os dias ruins virão para todos. O que vai dizer se nós vamos permanecer de pé ou não é onde estamos firmados.
A rocha está disponível para todos. Jesus Cristo se fez, né, pecado, se fez dor, se fez, como que eu posso dizer? Sofrimento. Ele se fez sofrimento total, meu, seu, nosso, para que a gente pudesse ter vida. Então, pense nisso. Seja lá o que você esteja passando, Deus não está te punindo de nada. Ele só quer dizer para você, mais uma vez eu digo, se achega a mim, fica comigo, cola junto de mim, porque eu posso te manter de pé. E eu não conheço nenhuma pessoa que confiou em Deus e saiu frustrada, independente da resposta. Então, creia que Deus, Ele pode cuidar de você e Ele quer cuidar de você. Independente da situação que você esteja passando, Ele quer cuidar de você. É muito interessante que quando a criança se machuca, e todos nós já fomos crianças, para onde a gente corre? Quem estiver mais próximo, quando a gente está chorando, está com dor, se machucou, a gente corre para o colo dos pais. Seja quem estiver ali, a mãe, o pai, a gente vai buscar porque eles são o símbolo da proteção sobre a vida da criança. Segurança também, né? Então, isso que a Priscila falou, assim, para o teu coração, tá doendo, tá machucado, corre para os braços do Pai. Ele tem carinho, Ele tem amor, Ele tem consolo do Espírito Santo para te dar em nome de Jesus. Aline, a paz interior depende das circunstâncias, sim ou não? Não. Não. E aí a gente tem muitos exemplos bíblicos, né, e do nosso dia a dia, né, ao nosso redor, que demonstram isso, ainda que as adversidades venham, ainda que os problemas, as tristezas, as dificuldades venham, né, o próprio Jesus, né, Jesus pediu ao Pai que aquela situação passasse dele, mas o Pai disse não, e ele passou por aquela situação. E aí, Paulo fala uma coisa muito interessante que eu gosto muito, que diz o seguinte, Paulo fala assim, de uma paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes a gente vive momentos assim de tristeza, e como o pastor estava falando, a gente vive momentos de luto, de perdas, mas esse espírito consolador, ele não nos permite que essa paz que excede todo entendimento, e essa paz que excede todo entendimento é aquela paz que você não consegue explicar. Que tudo em volta está muito ruim, mas existe aquele consolo que vem do Espírito Santo de Deus que não te deixa se desesperar. E quantas pessoas hoje a gente vê em total desespero, em sentimento de abandono, porque não tem essa paz que vem de dentro, essa paz que vem do Espírito. Porque o mundo não pode dar essa paz, não pode. Você não pode querer encontrar essa paz em coisas que você pode comprar. Você não pode querer encontrar essa paz em lugares onde você possa ir. Você não pode querer encontrar essa paz em pessoas. Eu vou buscar determinada pessoa. Você não pode encontrar essa paz na religião. Você não pode. Agora, essa paz que Paulo fala é uma paz que excede todo entendimento, que a lógica não consegue explicar. Essa paz, ela vem do Espírito Santo, desse Consolador. Jesus, né, quando ele passou pela crucificação e aí ele ressuscitou e ele teve uma conversa com os discípulos, né? E quando ele foi para o céu, ele falou assim, olha, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai te lembrar, vai te ensinar, mas ele também vai te dar essa paz. Ele vai te dar o consolo e o conforto para vocês passarem por todas essas situações aqui desse mundo. Então, as circunstâncias podem tirar a nossa paz? Não. As circunstâncias não podem tirar a nossa paz. Tem uma música antiga, do tempo do pastor Virgílio, né, Priscila?
Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, né? Não me guie por vista, alegre estou. Então, assim, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Por quê? Né? Porque nem sempre as coisas vão bem na nossa vida. E não é porque as coisas não vão bem na nossa vida que a gente fica sem essa paz. Por quê? Porque essa paz é uma promessa do próprio Senhor para as nossas vidas. E Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador, que vai te dar uma paz que nada nesse mundo pode substituir. Quando eu volto aí no versículo que você leu, para pegar ele completo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, você pegou a parte A, né? Mas quando a gente pega a parte B também, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, olha que tremendo, porque além dele oferecer a paz, ele, é quase que fechar com chave de ouro a lição de hoje, porque o versículo vai dizer, é esse Jesus que vai guardar a mente e o seu coração, que representam tudo que a gente vem falando essas semanas. Representa a nossa mente, representa as nossas emoções, representa, né, tudo isso que é o mental, né, a alma, o espírito, como as pessoas querem interpretar. Mas há uma promessa de Deus em Filipenses 4:7 que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A gente falou tanto de saúde mental, né? Olha como é que as coisas vão se complementando, né? O corpo, a mente, o que a palavra diz é tanto o corpo físico, quanto a mente, quanto os sentimentos vão ser guardados por essa paz. Então, eu acho que o desafio de todas essas aulas, a gente vem sempre falando isso aqui, o objetivo da gente é lançar luz sobre essas questões, mas eu acho que o principal desafio da gente aqui é levar a palavra, essa palavra que cura, que liberta, até você. Então, se você nunca teve contato com essa palavra, se você nunca ouviu essa palavra, se você não entende o que é essa paz, pegue a Bíblia, pegue a palavra e vá ler, porque essa palavra pode te libertar, pode te curar, pode te trazer uma paz que mesmo que tudo ao seu redor esteja caótico, essa paz vai vir de dentro de você e você não vai conseguir sequer explicar que paz é essa, mas essa paz, só quem pode te dar é o Espírito Santo, e a partir do momento que você disser, eu aceito, é simples, é num ato, eu aceito, eu recebo esse Espírito, e tudo pode ser mudado. Esse Jesus que nós ensinamos e que nós conhecemos, ele transformou a vida, foram 3 anos de ministério apenas, né? Jesus, ele nasce, é uma criança, é um menino, ele é um adolescente, um jovem, ele começa o seu ministério com 30 anos, aos 33 anos ele é crucificado, ressuscita, vence a morte, e durante então de 30 aos 33, são 3 anos de ministério de Jesus, quantas vidas foram curadas, né? Quando nós lemos os evangelhos, pessoas foram curadas de inúmeras enfermidades, situações emocionais, situações de medo, de frustração, né? A própria mulher do fluxo de sangue, uma vez eu ouvi uma mensagem que me tocou bastante, porque quando ela chega aos pés de Jesus, ela, né, somente ao tocar eu serei curada, e ela é curada fisicamente do fluxo de sangue, mas tem algo que me marcou muito na mensagem que eu ouvi, que eu já compartilhei em algumas mensagens também, é que para aquela mulher chegar até Jesus, ela se arriscou bastante, porque ela estava impura, mulher, entrando no meio da multidão, tocando as pessoas, existia o risco dela ser apedrejada, porque ela ainda tocou em alguém considerado um profeta. Então ela se arriscou de todas as formas como última esperança. E quando Jesus diz, alguém me tocou, algumas pessoas até brincam com isso, né? Poxa, mas tanta gente tocando Jesus, por que Jesus se pergunta quem me tocou? Porque ele diz, alguém me tocou de uma forma
diferente, porque de mim saiu virtude. E quando a mulher se revela, eu acho que todos naquela expectativa, talvez alguns pensaram, teremos que apedrejá-la. A impura tocou Jesus. E Jesus vira para essa mulher numa frase e diz, filha. E me marcou muito quando o mensageiro usou essa expressão para dizer, ali Jesus lançou sobre essa mulher uma cura mais do que física. Ele lançou uma cura espiritual, ele lançou uma cura emocional, porque tudo que essa mulher vivia durante os 12 anos era acusação, era não poder chegar perto das pessoas, é separada da sociedade, preconceitos contra ela, e ele a chama de filha, na frente de todo mundo. Sabe o que é isso? É você colocar a paternidade sobre esta mulher, dizendo o seguinte, ei, vocês que estão em volta, se vocês pensaram qualquer coisa sobre esta mulher, eu sou o pai, eu estou chamando de filha, vem para os braços do pai. Se ela é filha, ela é herdeira dos céus. Se ela é filha, ela é herdeira de tudo que a Bíblia nos coloca. Se ela é filha, ela será curada não somente fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Ela tem direito a tudo que Deus pode oferecer. Que você possa correr para os braços do Pai, como filho, como filha, se lançar aos braços dele. Ele tem cura para a sua vida emocional, espiritual e física. Ele pode fazer todas as coisas. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Porque ele sabe de todos os planos e propósitos sobre a face da terra. Nós queremos encerrar essa escola bíblica, clamando ao Senhor que venha a cura sobre a sua vida. Que você se sinta filho do Pai. Se você não conhece a Deus, que você possa recebê-lo em sua vida como seu Pai, protetor, curador, provedor, restaurador, salvador da sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de pedir à irmã Aline que estivesse orando para encerrarmos a escola bíblica. Pai, muito obrigada por esse momento que nós passamos aqui, momento onde tivemos a oportunidade, Senhor, de falar do Teu reino e de falar de como o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus poderoso, e é um Deus tão majestoso que enviou o seu próprio Filho para que viesse, morresse por nós, ainda que não merecêssemos. Muito obrigada, Senhor, pela salvação, que essa palavra, Senhor, que foi falada aqui, que possa chegar a pessoas, Senhor, tão distantes, mas sobretudo, Senhor, que essa palavra que é a Tua palavra, que é a Tua verdade, possa, Senhor, estar entrando nas casas agora, ó Pai, e libertando, e curando, e salvando, Senhor. Que essas pessoas possam, ó Pai, pessoas que nesse momento estão tão desesperadas, pessoas que nesse momento, Senhor, estão tão aflitas, angustiadas, amedrontadas, tão ansiosas. Pai, entra com providência na vida de cada uma dessas pessoas, que elas possam entender que existe um Pai que chama para perto, Senhor, que chama, ó Pai, e que essas pessoas possam estar se sentindo agora, nesse momento, acolhidas e sendo vistas como filhos e filhas tão importantes, ó Pai. Não importa o que aconteceu, não importa o seu passado, não importa o que elas trazem, o que qualquer um de nós traz, mas o Senhor nos olha e olha para cada um que está assistindo e que está ouvindo com amor e traz, ó Pai, para que essas pessoas possam encontrar no Senhor a cura, a libertação e, sobretudo, a salvação que há em Cristo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida do pastor Virgílio, pela vida da Priscila, pela minha vida, pela vida dos meninos que estão aqui também nos ajudando. Muito obrigada, porque, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para contribuir para o Teu reino. Continua conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima segunda-feira, continua com a gente. A gente tem mais para compartilhar com vocês. Tchau, Deus os abençoe.